Também, né? Estão bem dispostos aí. Ontem tivemos problema de conexão, gente, na aula à noite. E aí ficou prejudicado. Inclusive, essa aula de hoje está sendo gravada para auxiliar também a turma que não teve aula ontem. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, pois muita gente vai poder precisar fazer uso dessa videoaula, tá certo? Então, peço a colaboração de todos. Já vou colocar aqui o tema da nossa aula no chat, para que em seguida vocês coloquem o nome completo. Então, aula 4, recurso de apelação, dia 1/9/2020. Ano acabando, hein, gente? Faltam 3 meses para acabar o ano. Ano 1/9/2020, turma 8 matutino. 8 matutino. Matheus Vídero, 2020.2. Ok, pessoal? Por favor, coloquem os nomes completos de vocês no chat e vamos dar início à nossa aula sobre recurso de apelação. Peço, por favor, muita atenção de vocês, dada a importância desse tema, tá certo? Gente, vou compartilhar com vocês o arquivo Word. Peço para que, por favor, se vocês conseguirem visualizar, sinalizem positivamente. Conseguirem visualizar esse arquivo Word aqui. Conseguem? Maria Clara, você que vai ser minha referência da aula hoje, porque você que está na minha tela, certo? Então, capriche na participação, porque você está servindo como norte. Vamos lá, gente? Bom, então, tema da aula de hoje, recurso de apelação. Pessoal, primeira observação que eu trago a vocês. Recurso de apelação, ele será cabível para atacar decisões judiciais terminativas, tá? Mais precisamente, sentença, seja essa decisão parcial, total, portanto, aquela procedência total, aquela procedência parcial, aquela improcedência da ação. Então, aquela decisão que visa, aquele recurso que visa atacar a decisão judicial e põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que também extingue a execução. Bom, isso vocês vão visualizar no artigo 1009 do CPC, bem como no 203. Certo. Aquela decisão judicial que resolve a lide principal, que será passível de recurso de apelação. Ora, não só para aquela decisão, em um processo de jurisdição voluntária, mas também naquele processo em que tenha, por exemplo, autor e réu, tá? Então, Matheus, então posso também interpor recurso de apelação em uma ação, por exemplo, de alvará judicial, que não vai ter réu, ou seja, que apenas haverá aquela parte que ajuizou a ação? Sim. Então, visualizem com o recurso de apelação, gente, não só aquele recurso no processo em que tem autor e réu, mas também naquele processo de jurisdição voluntária, quando aquela parte não está satisfeita com aquela decisão do magistrado. Tá certo? Então, aquela decisão judicial será atacada
para que haja uma reforma ou nulidade através do recurso de apelação. Bom, como será efetivamente a interposição desse recurso de apelação? É muito similar àquele recurso de agravo que nós estudamos na aula passada. O recurso de apelação, gente, também vai precisar conter nome das partes, também precisará conter a exposição do fato, ou seja, o que aconteceu naquele processo, qual o direito também que está sendo discutido ali, tá? E por que você quer reformar ou e com isso anulando ou eventualmente reformando, qual seria a nova decisão que lhe atenderia? O que você quer modificar daquela sentença, daquela decisão judicial terminativa? O que dela você quer atacar, reformando-a ou anulando-a? E qual seria a decisão que você entende cabível? O que efetivamente aquele magistrado, aquele magistrado errou e o que aquele tribunal deverá corrigir. Então, você precisa ser bem claro, você precisa ser bem clara no momento que você maneja o recurso de apelação. Por que, Matheus? Porque, gente, não adianta a gente apelar de uma decisão judicial, não adianta a gente apelar de uma sentença e não dizer simplesmente o que você quer daquela apelação. Ora, não adianta não se conformar pura e simplesmente. Você tem que dizer por que você não se conformou e o que lhe atenderia naquele novo julgamento. Ora, isso quer dizer que ao elaborar um recurso de apelação, ao fazer esse processo, essa petição, o advogado ou advogada deve ter nitidamente a ideia de convencimento de uma turma, de um colegiado, de um tribunal, de que aquela decisão que ele aponta deve ser modificada. Então você precisa convencer quais são as razões para modificar aquela decisão. Senão, gente, vocês não vão ter êxito nesse recurso, vocês não vão conseguir a reforma daquela decisão, vocês não vão conseguir a anulação daquela decisão, vocês não vão conseguir uma nova decisão do tribunal que atenda à sua expectativa. Ok? Bom, dito isso, gente, existem algumas formalidades que precisam ser seguidas para que esse recurso de apelação tenha êxito. Tá certo? Bom, o prazo para que você interponha esse recurso é de 15 dias. Tá? Então, primeira observação que nós precisamos nos atentarmos é o prazo. Prazo, gente, 15 dias úteis, tá? 15 dias úteis, portanto, você exclui aí finais de semana e feriados, tá? E, pelo amor de Deus, vamos ter muito cuidado com esse prazo, porque uma perda de prazo compromete toda a sua peça processual, por melhor que seja elaborada, tá certo? Então, prazo de 15 dias para você apresentar esse recurso, a contar do momento que você tomou conhecimento, tomou ciência daquela decisão do magistrado. Ora, isso vale dizer que a partir do momento que foi publicado em Diário Oficial, em seu nome, enquanto advogado, em seu nome, enquanto advogada, começa a correr o prazo para que você, eventualmente, apresente o seu recurso de apelação. Ah, Matheus, mas se a parte não tinha advogado, se a parte era rével no processo, por exemplo, recebeu lá o processo, não contratou advogado, não contestou, juízo sentenciou. Revelia em confissão, aplicou
lá a sua condenação. E aí, como vai correr esse prazo? Nesse caso, gente, o prazo vai passar a correr no momento em que aquele réu, sem advogado, tomou conhecimento daquela sentença, tá? E como ele pode tomar conhecimento, gente? Através de uma intimação do Poder Judiciário, informando que foi prolatada a sentença naqueles autos, tá? Podendo ser aí com aviso de recebimento, etc. Ou até uma intimação através de uma citação ficta, por exemplo. Como, Matheus, me dá um exemplo de uma possibilidade de um indivíduo não receber aquela intimação da sentença porque, por exemplo, ele se mudou. Ele mudou-se e não informou aos autos lá o seu atual endereço. Nessas hipóteses, gente, poderá ocorrer, inclusive, por edital, tá? Então, aquela sentença será publicada através do edital e, passado o prazo do edital, vai considerar-se ciente da decisão aquele réu que se mudou, por exemplo, e não informou ao juízo o seu novo endereço, ok? Então, disse para vocês que a parte poderá tomar conhecimento da sentença através do seu advogado, ou caso ele não tenha advogado, o próprio tomará ciência daquela decisão judicial. Bom, a partir de então, corre-se o recurso, o prazo para a apresentação do recurso de apelação, que são 15 dias. Ok, gente? Beleza. Dito isso, Matheus, precisa haver uma formalidade para apresentar esse recurso? Sim. Esse recurso, gente, ele deve ser escrito, tá? Ele deve ser escrito, obviamente, não dá para ser apresentado oralmente, dadas inclusive as formalidades que são necessárias. Então, as formalidades do recurso que devem ser eventualmente escritas, tá? E os prazos devem ser cumpridos. Bom, no momento em que for elaborada essa peça, gente, essa petição, o recurso de apelação, deve ser analisado pelo profissional, o advogado ou advogada que dele interpõe a possibilidade de um futuro recurso extraordinário ou de um futuro recurso especial. Isso quer dizer que já na apelação você deve pré-questionar uma matéria para possível recurso especial ou para um possível recurso extraordinário. Matheus, exemplifique para que eu compreenda de forma mais clara. Suponhamos, gente, que na decisão judicial, na sentença, o magistrado, o juízo de piso, tenha ofendido determinado dispositivo da Constituição Federal ou de alguma lei federal, como, por exemplo, Código Civil, etc, etc. Ora, se eu já consigo identificar na sentença do juízo de piso que houve uma ofensa à Constituição Federal, por exemplo, foi violado o artigo 5º da Constituição Federal, eu necessariamente já deverei trazer essa discussão já na minha apelação, gente. Porque futuramente, eu irei também, dessa decisão, atacar, se não for reformada pelo tribunal, eu iria atacar aí através de um recurso, por exemplo, extraordinário, ofensa à Constituição, ofensa ao dispositivo constitucional, poderei impetrar futuramente um recurso extraordinário. Então, abre-se um tópico da violação ao dispositivo constitucional. Egrégios julgadores, egrégia turma, ilustríssimos desembargadores, houve ofensa à Constituição Federal, mais precisamente no seu artigo 5º,
no momento em que o juiz de primeiro grau deferiu no seguinte,